Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós conheceremos os números inteiros. Até o momento nós estávamos estudando os números naturais. Os números naturais são representados pela letra N. Os números naturais são aqueles que a gente começou a contar desde pequeno. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, os números naturais são aqueles números que nós utilizamos para contar objetos. É mesmo, é? Agora vamos ver situações em que utilizamos os números inteiros. Tá bom. Os números inteiros são utilizados para representar temperaturas, tanto as positivas, que são acima de zero, quanto as negativas, que são abaixo de zero. Os números inteiros também são utilizados para representar altitudes e profundidades. No caso das altitudes, geralmente utilizamos o nível do mar como ponto zero. Tudo que está acima do nível do mar é uma altitude positiva, e tudo que está abaixo do mar representa uma altitude ou uma profundidade negativa. Os números inteiros aparecem também em eventos históricos. Em história, é comum você ver linhas do tempo que apresentam eventos históricos. Neste caso, o nascimento de Jesus Cristo é apontado como marco zero. Tudo que vem depois de Cristo representam números positivos, e tudo que vem antes de Cristo representam números negativos. Os números inteiros também são utilizados para o cálculo de fuso horário civil. O fuso horário serve para nós sabermos que horários são em diferentes lugares do mundo. Os números inteiros também estão presentes no futebol. Para determinar o saldo de gols de um determinado time, nós calculamos os gols marcados menos os gols sofridos, e assim obtemos o saldo de gols. É comum, quando um time tem mais gols sofridos do que marcados, que o saldo de gols seja negativo. Os números inteiros também aparecem em situações financeiras, principalmente em extratos de banco. Os números inteiros, como você já deve ter percebido, são os números positivos e os números negativos. Nós representamos o conjunto dos números inteiros dessa forma. menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Mais 1, mais 2, mais 3. E assim por diante. Os números inteiros são compostos de números negativos e números positivos. Esses números positivos também podem ser escritos sem o sinal, desta maneira. Observe que os números naturais fazem parte dos números inteiros. Então, sempre que você for representar números positivos, você pode ou não colocar o sinal na frente deles. Já os números negativos, é obrigatório colocar o sinal de menos. No número zero, nós não colocamos nenhum sinal. Ele representa um número que não é nem positivo e nem negativo. Então, nós sempre colocaremos o sinal de menos na frente dos números negativos. O sinal de mais ou nenhum sinal para os números positivos. E o zero não é nem positivo e nem negativo, por isso ele não terá sinal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Os números inteiros podem ser representados numa reta numérica, também conhecida como reta numerada. Observe nesta reta que os números negativos se encontram à esquerda do zero e os números positivos se encontram à direita. Você nunca deve trocar essas posições. Os números negativos sempre ficarão do lado esquerdo. Nós consideramos que os números que estão à direita estão aumentando cada vez mais e que estão à esquerda estão diminuindo. Um número negativo, quanto mais longe do zero for, menor ele será.
Vamos agora fazer um pequeno exercício de verificar se os números pertencem ou não a determinados conjuntos. Nós sabemos que os números naturais, que são representados pela letra N, são aqueles números utilizados para contar objetos. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os números inteiros são os negativos, os positivos e o zero. Como o próprio nome diz, inteiros. Então esse número não terá vírgula. Nós utilizaremos dois símbolos, pertence e não pertence. O pertence é este E. O não pertence é o E com um risco. Vamos ver, menos 4 pertence ou não pertence ao Z, que representa os números inteiros. Esta reta é a reta dos números inteiros. O menos 4 faz parte dos números inteiros, então pertence. Menos 4 pertence aos naturais? Os naturais são os números a partir do zero. Não temos números negativos a partir do zero, então não pertence. 1,5 pertence aos números inteiros? Não temos números com vírgula nos números inteiros, então não pertence. 15 pertence aos inteiros? O 15 não tem sinal, então ele representa um número positivo. 15 não tem vírgula, então ele é um número inteiro. Menos 0,6 pertence aos inteiros? Embora 0,6 tenha o sinal de negativo, ele não é inteiro porque ele possui vírgula. Ele representa um número quebrado, digamos assim. Então, não pertence. Menos 12 pertence aos naturais? Nenhum número negativo pertence aos naturais. Mais 100 pertence aos inteiros? Sim, ele estará bem lá na frente na nossa reta numérica. E menos 80 também. E se o exercício perguntasse menos 12,0, será que pertence aos números inteiros? Menos 12,0 é a mesma coisa que menos 12, então sim, pertence. Agora veremos o sucessor e antecessor dos números inteiros. O sucessor de um número é aquele uma unidade a mais, e na reta numérica ele sempre estará à direita. O antecessor de um número é sempre uma unidade menor, e ele sempre estará à esquerda na reta numerada. Vamos utilizar essa lógica para responder o sucessor e antecessor de cada número. Sucessor de mais 5. À direita do mais 5 nós temos o mais 6. Sucessor de menos 5. À direita do menos 5 nós temos o menos 4. Sucessor de menos 7. À direita do menos 7 nós temos o menos 6. Sucessor de 8, ou mais 8. Depois do mais 8 nós temos o mais 9, ou apenas o 9. Sucessor de menos 99. Quem está à direita de menos 99 é o menos 98. Sucessor de menos 1, quem está à direita de menos 1 é o 0. Você deve estar se perguntando por que o sucessor de menos 5 aparentemente é menor que menos 5, se sucessor é um número que vem depois. Menos 4, por incrível que pareça, é maior que menos 5. Como que eu sei disso? O menos 4 está mais próximo do zero, logo ele é maior que menos 5, pois menos 5 está mais longe do zero do que o menos 4. Então, o sucessor de menos 5 não poderia, pela nossa lógica de números positivos, ser o menos 6, pois menos 6 está mais longe do zero do que menos 5. Agora, para fazer o antecessor, nós olharemos os números que estão à esquerda deles na reta numerada. O antecessor de mais 5, quem está à esquerda de mais 5 é mais 4. O antecessor de menos 5, quem está à esquerda de menos 5, é o menos 6. Menos 6 é menor que menos 5. O antecessor de menos 7,
o número que está à esquerda de menos 7 é menos 8, por isso ele é menor do que menos 7. O antecessor de 8, o número que está à esquerda de 8, é o 7, ou mais 7. Antecessor de menos 99, é isso mesmo, menos 100. E antecessor de menos 1, que está à esquerda de menos 1, é o menos 2. Agora veremos mais umas situações que envolvem números inteiros e como representá-los. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Se é acima de zero, é positivo, então podemos escrever mais 25 graus ou apenas 25 sem o mais na frente. Um saldo negativo de 15 gols. Se é negativo, tem que ter o sinal de menos. Menos 15 gols. Uma profundidade de 2.500 metros. Menos 2.500 metros. Uma altitude de 85 metros acima do nível do mar. Se é acima do nível do mar, é acima de zero. Então, mais 85 metros. Um crédito de R$ 1.600. Crédito é quando a gente recebe dinheiro na conta, então é mais R$ 1.600. Débito é quando o dinheiro sai da nossa conta, então menos R$ 100. 150 anos antes de Cristo. Cristo representa o ano zero, então antes de Cristo é negativo.